agora sim, estamos ao vivo, tá com a contagem ali, ó. Eu e o professor Sérgio Job Lima, mestre dos magos. Tudo bom, Sérgio? Mestre dos magos! Eu sou o mestre dos magos. Tudo bom, Sérgio? Como é que tá? Correria, então, né? Todo mundo na correria. Bom, hoje, para o pessoal que está nos acompanhando, aí já tem 8 pessoas nos acompanhando, né? Nós vamos comentar um pouco aí sobre sites e blogs educacionais, né? Que o blog da educação é chamado de EduBlog, né? Então, muitos professores já usam edublogs, né? O professor Sérgio já tem alguns, eu tenho alguns também já. Esse é o mercado, esse é o que tem que ser mercado. Eu acho que é uma vantagem o professor ter um blog para tu ter onde armazenar o teu material todo e o aluno saber onde buscar, né? Mesmo que ele não esteja na sala, no Classroom, ele pode buscar, né? O material do professor, ele sabe onde buscar. Sei. Tudo que tu posta no teu YouTube aparece, em qualquer procura que tu colocar, aparece mais fácil também lá no Deus da Informática, lá no Google, né? Você é maluco, é? Eu tava conversando contigo em off esses dias e eu chamei o blog ou o site, né? Eu sempre chamei de site, e na verdade né? Como que na verdade ele é pré-pronto, né? Então ele tem aquele formato e por isso que é chamado de blog, mas se tivesse que montar ele em HTML, ele seria chamado de site. Sim. Que a diferença é muito pequena. Mas o site na educação é muito importante, cara. Eu chamo ele de linkador, né? Na verdade, tu vai colocando as tuas informações ali que tu tem em vários locais da internet, do Face ou das tuas redes sociais, e vai colocando ali. E também materiais, né, que tu tem da escola, tu vai colocando lá. Quando eu entrei na escola, não existia nenhum site da escola. Eu então construí, né, fiz um site no formato de blog assim para a escola, colocando tudo o que acontecia de bom durante o ano lá, né? Sim. E uma das coisas complicadas é alimentar esse site, né? Além de tu ter que dar 60 horas aula, tem que também alimentar o site com as informações. Hoje nós temos 2 convidados, né? Mestre dos magos, nós vamos estrear aí um quadro novo aí dentro do nosso quadro, que é trazer convidados, né? E os 2 primeiros convidados são alunos nossos, né? Um é meu aluno em Porto Alegre, na Escola José Feijó, né? O Gustavo Dutra, e o outro é teu aluno lá no Barão, né? No Barão de Tramandaí, isso mesmo. De Tramandaí, o João Pietro, né? Sites e blogs de professores, né? Então a primeira opção que nós colocamos aí foi o professor Sérgio aí que passou essa opção aí, que é o WordPress, né? O WordPress, eu utilizei ele no início de 2014 para construir um site para a escola, né? Eu achei que era necessário colocar a Escola Barão no espaço contemporâneo, né? No futuro da educação, né? Que agora a gente está notando que é tecnológica, né? E a maneira que eu vi foi desenvolver um blog, né, para a escola. Esse blog que aparece aí, que é dessa empresa, WordPress aí.com, eu fiz um teste para mim, né? Eu colocava os meus vídeos nesse blog, que é o da matemática, né? Então foi um teste, e depois aí sim eu construí o site para a escola, que é o WordPress, utilizando o WordPress.com. É muito simples de mexer com ele, não é complicado, só que ele está passando por uma mudança, né? Antes a gente tinha que trabalhar mais com elementos de HTML, né? E agora mais por bloco, na hora de clicar e colocar Fica mais prático, né? Ficou bem mais prático agora, né? Mas esse site aí, ele é muito bom, me ajudou bastante, né? WordPress. Eu também cheguei a fazer também, Sérgio.
Eu cheguei a fazer um blog, acho que foi para minha licenciatura em matemática na época. Eu fiz esse blog aí, ó, com WordPress também. Mas eu nem, pra ser bem sincero, nem sei se eu tenho o login e a senha dele para fazer as alterações. Porque faz tanto tempo que eu não uso, que eu uso mais o Blogueiro, né? Eu deixei como oficial aí o Blogueiro, mas tem esse aí que tá no ar, né? Eu entendo, assim, para diferenciar, se alguém puder perguntar, né, Sérgio, qual é a diferença entre site e blog? O site, ele não tem aquela coisa de ter tanto o feedback da pessoa que está entrando, né? Por exemplo, o Blogueiro tem muito o negócio dos comentários ali e tal, né, de postar link. Essa diferença é quase que imperceptível, né? Dependendo de qual objetivo tu quer para o blog. Como está sendo usado, né? No caso da educação, com certeza, sempre vai ser um toma lá da cá, né? Tu vai querer que o aluno se expresse ali através do chat, alguma coisa. Isso sim. Blogueiro. Então é isso que eu compartilho todo o meu material aí. E agora eu tô fazendo assim, eu até nem tenho entrado tanto nele, porque eu deixei tudo interligado com o Facebook. Não sabia. Então, por exemplo, eu tenho um blog dentro do Facebook que quando eu posto lá, eu compartilho direto dentro dele. Ele faz atualizações direto aqui. Né? Não só compartilhar. Tem a primeira parte, o primeiro bloco, ele atualiza qualquer informação que eu coloco lá no Facebook, aparece direto aqui. Outra vantagem que tem também, né, é a questão de assim, o cara não precisa ter Facebook, né? Porque se tu deixa todo o teu material dentro da rede social, quem não tem não acessa, né? E se tu tem essa opção fora, ele consegue olhar também, né? Ó, aqui é o layout dele dentro, ó. Tu também usa, né, Sérgio, o Blogueiro, né? Ó, aí o layoutzinho dele, ó. Aqui tem os blocos, né, para te mudar de lugar que tu tava falando, né? 3 blogs fora, ó. Café com o professor Viegas, o blog do professor Viegas e o da escola. Então, quando eu quero mexer em um deles aqui, é só selecionar. E aí eu faço toda a mudança ali dentro, selecionando dentro do Blogueiro mesmo, né? Isso é outra coisa que eu acho vantagem. Agora chegou no... Tem 2 sites diferentes aí, né? Um foi o que eu construí em 2014 para colocar a nossa escola, né, na era tecnológica, né? E aí eu coloquei ali todos os nossos cursos. A gente tem ali desde o ensino médio, ensino fundamental, curso normal, temos técnicos também, tanto de contabilidade quanto de transações imobiliárias, e também temos o NAI, que é um curso pós-médio, que é para professores, né? Então, tá tudo nesse blog, né? Nesse site. E esse outro site que está aparecendo aí, tchê, foi construído agora por causa dessa pandemia aí. Nós tínhamos que colocar os materiais em algum lugar e eu, a toque de caixa, fiz em horas esse blog, colocando cada professor com todas as suas atividades, né? Foi uma coisa bem rápida. Foi feito pelo Weebly, né? Por site Weebly. Weebly. Eu usei esse aí também. Até eu te conheci, só para o pessoal saber, né? Eu conheci o professor Sérgio em função desse blog aí que o professor disponibilizou, lembra? Compartilhou lá no Facebook e aí eu fui dar uma olhada e realmente achei que ficou muito bem estruturado, assim, até, né, na hora eu fui lá e te elogiei porque ficou bem legal mesmo, né? Ficou com todas as disciplinas ali e tal, né? Eu e o Sandro são meio irmãos, assim, em termos de fazer coisas, né? A gente faz coisas bem parecidas, né? Na parte tecnológica, e até no violão agora, né? É verdade. Que é ele também, né? Na Escola Barão ali. A diretora ali, né? É vice-diretora. E aqui é o meu, Sérgio, também, ó. Esse meu aqui, de mídias na educação, eles pediram para fazer no Weebly, e aí eu não tinha, né? Eu tinha no Blogueiro, aí eu fiz um especificamente para o curso, né? Ó, esse aí é o professor Sérgio que acrescentou aí também, né? O site Wix, eu botei Mix, é Wix. Erros de gravação. Errou! Nesse caso, esse site eu fiz um para mim sobre vídeos e até agora não descobri onde é que ele tá, porque eu não sei onde é que tá, sem qual e-mail que eu usei.
Eu também testei esse aí, só que eu tô que nem tu, eu nunca mais acessei e não sei onde é que tá. Mas esses outros todos, eles têm uma versão paga que te dá mais recursos, né? Todas elas têm, todas tem um né? limite de fazer, né? Se tu quiser alguma coisa mais criteriosa, tu vai ter que pagar por aquilo ali. Inclusive, se tu quiser tirar o nome Weebly, por exemplo, ou o WordPress do site ou do blog, tu tem que pagar um pouco. Aí tu só bota .com, entendeu? Só o nome do teu, Isso aí facilita na busca, né? Não. Pessoal, acessem, né, o canal do professor Sérgio Job Lima no YouTube, né, que ele faz tutoriais aí também e aulas de matemática, né, Sérgio? E o meu também, agora, né? Agora também eu tô inovando com episódios da matemática, né? Sim. Episódios do Mestre dos Magos. Eu sou o Mestre dos Magos. E por último, aqui eu não sei se foi a última opção que eu coloquei, não me lembro, eu coloquei o Google Sites, Sérgio, que é uma opção agora do G Suite for Education, né? Tá interligado lá com o Classroom. E ainda ontem eu estava testando, eu construí esse aí, Sérgio, só para testar mesmo, porque eu tô com ideia de fazer alguns trabalhos com os alunos. Parada chata. Pode fazer trabalho compartilhado, né? Tem como compartilhar, eu até estou com a intenção de fazer um tutorialzinho mostrando como o aluno faz o trabalho compartilhado com outro aluno. Então, tu pode marcar, por exemplo, assim, um grupo de 3 alunos vão montar um site e colocar o conteúdo lá dentro. E os 3 podem ir abastecendo esse site. Um deles cria e o outro e compartilha com os outros 2. Né? E tu pode avaliar ali por dentro do Classroom mesmo, né? Bom, depois eu coloquei aqui, né, como é que fica ele publicado, né? Fica bem legal, dá para te compartilhar, inclusive, outros sites através dele, né? Ó, e aqui a visualização dele isso eu achei interessante, Sérgio. A hora que tu for dar uma olhada, tu pode escolher, tu pode olhar lá dentro, quando tu tá montando o site, tu pode visualizar como ele vai ficar no celular, como é que ele vai ficar no tablet e como é que ele vai ficar no computador. Isso é interessante, porque às vezes quando tu monta, tu não tem essa noção, tu só tem a noção que tem no computador. Aí tu acha que vai ficar de um jeito, e quando tu olha no celular não ficou exatamente como tu estava imaginando. E esse aí não, esse é interessante, né? O YouTube acontece isso, né? Eu fiz uma imagem para o YouTube, e aí no celular fica só um pedaço da imagem. E no tablet fica diferente. Exatamente. Também. O Luiz Carlos disse que é para mandar um abraço para a escola de Quitéria São Jerônimo. Então tá dado o abraço aí, abraço a todos da escola aí. Legal. Eu sempre fui eufórico com a tecnologia na educação, então para mim só tá agregando esse momento, né? Aí, Pietro, tudo bom? Como é que estão? Pietro é aluno do Sérgio lá, né, na Escola Barão, Tramandaí. E o Gustavo é meu aluno agora no 2º ano, na 202, né, Gustavo? Na Escola Estadual José Feijó, aqui em Porto Alegre. Então, vamos começar aí pode ser o Pietro mesmo, fazendo o teu relato aí, o que tu tá achando desse momento, né? Eu acho que, geral, né, Sérgio, sobre as aulas remotas, o que estão achando, não só do Classroom, né? Como é que estão se saindo, aí, quais as dificuldades? Quero agradecer pela oportunidade, né, que a gente está aqui dialogando, também por essa porta de diálogo para as outras pessoas também, tanto os alunos como também os professores, né, que nem o professor Serginho falou, a professora Tati ainda está aprendendo, nós alunos estamos aprendendo a utilizar o Class, né, a nossa experiência como aluno, poder contar, passar, de repente a nossa dúvida também seja a dúvida de outros, né? Nós estamos, eu acho que num processo, né, professor Viegas, de adaptação. Com a professora Tati, a gente teve uma videoaula hoje no Meet, ela falou esse mês é um mês de adaptação, daqueles ainda que não se adaptaram com esse meio, com esse ambiente de aprendizagem. Eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo essas ferramentas que a gente tem em mãos, todo esse acesso às
as plataformas de aprendizado, né? Às vezes a gente pensa, aprendizagem, aprender AD não funciona, né? A gente, na minha opinião, como aluno, representando ali a Escola Barão, o professor Serginho sabe, na minha opinião, claro que nada substitui uma aula presencial. Só que no momento nós estamos impossibilitados de estar numa sala de aula. Então, eu acho que a gente pode utilizar tudo isso que nós temos em mãos, né? Como o Class, um exemplo de ambiente de trabalho virtual muito importante, que tem nos auxiliado muito. Desde o início do ano passado, quando eu entrei na escola, eu acompanhava o trabalho do professor Serginho. Eu achava muito legal, ele filmava as aulas, envolvia aquele trabalho com os GIFs também, né, professor? Eu achava isso muito, porque muitos alunos viam e aprendiam realmente, né? Eram tudo coisas extras além da sala de aula, que muitas vezes passava desapercebido, depois voltava, olhava o vídeo e aprendia. Fiquei com dúvida, às vezes um simples vídeo, né, acaba tirando várias dúvidas. Então eu acho que é um momento da gente se adaptar o mais rápido possível a essa plataforma, porque ela nos fornece muita informação boa, muita acessibilidade nos trabalhos, praticidade para nós alunos e para os professores também. É um momento de aprendizado, né, tanto para nós alunos como para os professores. Nós no FEJAT já usávamos esse aplicativo como aplicativo para ir fazer atividades fora da escola mesmo, já no comum. Então a gente já estava mais ou menos acostumado a usar o aplicativo, né? E agora, usando ele para ter aula, para realmente ter toda a aula por ele, a gente está tendo que se adaptar muito, porque tanto os professores quanto os alunos, nem todos sabem ainda utilizar 100% o aplicativo. Então, está sim surgindo algumas dificuldades, tanto para os alunos quanto pela parte dos próprios professores, dá para ver, mas nada assim que acredito eu que prejudique diretamente, né, ao desempenho. A pergunta que eu queria fazer para os dois é como foi, né, logo no início do ano, que vocês ficaram naquele, e agora, como é que vai ser as atividades, como é que a gente vai receber, como é que, sabe que eu montei o blog, na verdade, com o intuito de lançamento social Barão, eu montei o blog para que vocês olhassem as atividades que vocês tinham que fazer e para os professores também ter onde depositar elas, né? Eu queria saber o olhar de vocês, o que vocês viram, conseguiram acessar direito e de que forma, se era bom aquilo ou não. É óbvio, né, que o Classroom é fantástico, né? Mas para o momento eu acho que aquilo ali foi a única solução, né? Bom, na verdade o professor Serginho, né, fez o blog ali como uma maneira de auxiliar nós alunos aí da escola para poder receber as atividades. Só que o que acontecia? A gente tinha como receber as atividades, mas a forma de envio estava ruim, né? Estava difícil. Por quê? Porque para nós alunos e para os professores, porque a forma de envio era por e-mail, Gmail, Hotmail, né? Usava o Gmail para entregar os trabalhos. E muitas vezes o que acontecia? Os alunos não enviavam tudo de uma vez só e acabavam sobrecarregando os professores com vários e vários e-mails, entendeu? E às vezes sumia e-mail, e aí, entregou, fulano? Não entreguei. Entregou? Entreguei, mas não estou achando. Era meio dificultoso a maneira de entregar, era meio complicado, havia às vezes algumas discussões, desentendimentos na hora do envio. Então, quando chegou o Class, foi um alívio para nós na questão de enviar os trabalhos, né? Porque às vezes alguns professores disponibilizavam o WhatsApp também para o envio dos trabalhos, mas acabava sobrecarregando demais os professores, né? Sobre os e-mails, no início nem todos os professores ainda estavam usando o Google Class na nosso colégio. E tinha alguns professores que ainda estavam recebendo os trabalhos por e-mail. E estava sendo, realmente, como o João Pedro estava falando, que estava sendo complicado. Tanto para os professores que, por alguns motivos, podiam acabar se perdendo os e-mails, quanto para nós alunos, que, por exemplo, eu mesmo passei pela dificuldade de eu tentar enviar um e-mail para entregar a atividade do professor 2 ou 3 vezes e simplesmente dar erro, de ter que mudar o e-mail para aí sim conseguir enviar a atividade.
E agora, com todos os professores utilizando o Google Class, melhorou 100% sobre isso. Depois que isso tudo passar, né, a pandemia e tal, que a gente possa voltar ao novo normal aí, tentar voltar para a sala de aula e tal, vocês são a favor de continuar com esse sistema híbrido, no caso, o Classroom e aula presencial? Ou vocês acham assim, não precisou mais, a gente vai ficar só com a nossa aula normal, que é a aula presencial ali, que é o natural? Ou vocês acham assim, não, que depois disso tudo, o ideal é que continue a se usar, todos os professores, no caso, né, porque lá na escola alguns de nós já usávamos, né, todos os professores seguirem usando? O que vocês acham sobre isso? Seria muito legal continuar usando tanto as aulas presenciais quanto a plataforma para envio de atividades, de alguns exercícios mesmo. Porque acaba, querendo ou não, sendo um bom complemento, né? Tanto para tirar dúvidas ou passar realmente novas atividades. Né, professor Viegas e professor Serginho? A gente deve aproveitar ao máximo possível essas ferramentas. Às vezes a gente passa tanto tempo no WhatsApp, no Facebook, no YouTube. E por que não utilizar todas essas ferramentas, toda essa tecnologia para aprender, né? Usar como meio de aprendizagem extra, além da sala de aula. Também, eu acho que isso é muito importante, não só nesse período, como sempre. Desde o início já era para ter esse tipo de atividade, né? Um aluno faltou a aula, por que não utilizar vídeos, estratégias de ensino? Sim. Então isso é muito importante para tudo. Isso que vocês comentaram, eu fiz a pergunta já pensando nisso, porque o Gustavo sabe, né? Quando eu iniciei o ano, eu já estava usando o Classroom muito antes de imaginar qualquer coisa que pudesse acontecer depois, né? E eu fazia muito com isso com os alunos, né? Perdeu a aula, né? Ou não quer ter que escrever ali, entregar por escrito o trabalho, o aluno já tirava foto, postava para mim lá e eu corrigia direto no Classroom, né? O aluno que perdeu a aula, ele podia assistir a minha videoaula lá por dentro também do Classroom. Então isso facilita tanto para o professor quanto para o aluno, eu acho, né? Aquele aluno que chegou depois, né, acontece muito no estado, né, Sérgio? De alunos entrando depois na escola, né, bem transferido e tal, ele entra lá dentro do Classroom, tá tudo lá, as atividades lá que o professor passou para ele, né, ele pode ir olhando, o professor deu atividade 1, a 2, a 3, até chegar no ponto onde já estão os outros alunos. Eu acho que isso aí também é outra coisa que facilita bastante, né? Eu acho que o Classroom, ele veio para ficar, né? E qualquer outra, se não fosse o Classroom, deveria ser uma outra plataforma, né? Moodle, Ava, sei lá. Mas teria que ter essa parte tecnológica para o envolvimento dos alunos com relação ao conhecimento e tornar uma coisa organizada. E deixar o espaço da sala de aula, isso eu falo para todos os meus alunos, em todas as Meet, já se formou agora um substantivo Meet, né? Sim. Vou fazer sei lá. E tu sabe que a importância que tem, né, é esse abraço lá na escola, o convívio, tocar um violão, conversar, jogar um ping-pong, trocar uma ideia. Cara, essa é a parte mais importante da escola e a gente não dava valor, né? Eu acho que o recreio tinha que ter 2 horas de recreio. E, claro, conteúdo também, mas aí o conteúdo pode ser trabalhado virtualmente, né? Colocando os materiais lá para o pessoal ver em PDF, vídeos, isso e aquilo, e além das atividades, exercícios, e deixar a aula presencial, né, para haver aquele convite, troca de ideias, até de dúvidas, né, colega trocando dúvidas com o outro, né, e trocando dúvidas com o professor. Eu acho que isso tinha que mudar na educação, valorizar mais esse encontro entre as pessoas, né, isso que está faltando para dar certo uma aula virtual, né? Esse novo sistema híbrido é o que está faltando. Não, sabe, Sérgio?
Para complementar isso que tu está dizendo aí, isso é muito importante mesmo, porque a tecnologia, para quem não gosta de tecnologia na educação, né, eu enxergo assim, ó, a tecnologia ela vem para agilizar, né, o trabalho. Eu sempre falo para os meus alunos, eu não preciso de um período de 1 hora de aula para passar o que eu tenho que passar de conteúdo. Isso a gente vem batendo, né, nas nossas lives lá dos Três Mosqueteiros, nos sábados, que por que 1 hora de aula, né? Cada vez aumenta mais o tempo de aula, fica maçante para o aluno, maçante para o professor, e tu não consegue mais de 15 minutos de atenção do teu aluno. Não consegue, nem de aluno e nem de ninguém. Essa que é a verdade, né? Então, assim, com a tecnologia, é bem o que tu falou ali. Tu tem tempo para fazer outras coisas, mediar também o conhecimento. O professor hoje não é mais simplesmente, né, um mero passador de conteúdos. Hoje tem tudo na internet, tem no YouTube, né? Tem as tuas aulas no YouTube, tem as minhas aulas no YouTube, né? A gente não precisa ficar tanto tempo, né, focado em ficar conteudista, passando conteúdo na sala de aula. Então, assim, é bem o que falou mesmo. Se a gente tem agora uma tecnologia para nos auxiliar, a gente poderia usar esse tempo na sala de aula para fazer uns trabalhos diferenciados e não ficar tão preocupado só no conteúdo, né? Passando conteúdo que tu poderia deixar lá no Classroom, o aluno pega lá e tu tira algumas dúvidas na aula, né? E sobra tempo para fazer outros trabalhos, projetos, né? Ele pode jogar ainda com a linha de tempo, né? Isso aqui eu já entendi, vai mais para frente e tal, né? Tem isso tudo que é bom na videoaula, né? Tu pode jogar ali. Não vou estar escutando tudo isso aqui que eu já sei, eu vou lá pro final, né? Pontos positivos e negativos do Classroom ali, vamos responder a pergunta da professora, nossa colega lá, Vera Leal. O que tu acha? Pontos negativos. Eu não sei, assim, dizer pontos negativos, porque eu não vi pontos negativos no aplicativo até então, né? Pode ser um pouco difícil, complicado no início, para quem não está acostumado ainda com esse lado de tecnologia. Mas, geralmente, como a grande maioria são jovens que estão utilizando, os estudantes, né? Por maior parte, a gente consegue se adaptar facilmente. E pontos positivos, eu acho que é a praticidade que o aplicativo traz para nós, estudantes e professores também, né? Organização na questão da entrega de atividades, a questão de recepção, recebimento de atividades. Por exemplo, ele avisa, né? Ele manda uma mensagem ali pelo teu e-mail quando chega alguma atividade. Ele diz ali quando foi entregue, tanto para o professor quanto para o aluno, aquelas que ainda estão atribuídas. Isso é muito legal, muito importante, muito inovador para nós, né? Alunos e também professores. É muito bom mesmo. Bom, eu concordo com tudo que o João falou. E agora, complementando que agora com esses e-mails da Secretaria da Educação, esses e-mails Educar, melhorou muito mais. Que agora a gente ainda tem uma sincronia muito melhor entre os aplicativos por causa desse e-mail, pelo menos eu particularmente disse. E sobre os pontos negativos, eu também não vejo. Assim, a única coisa que eu percebo não é nenhum ponto negativo, é uma peculiaridade até que ainda vai se melhorar, acredito. Que é sobre a entrega das notas, que às vezes é meio complicado, nem todos os professores ainda, talvez por conhecimento, devolvem as nossas notas nas atividades. Então a gente fica meio na dúvida, como que está o nosso andamento, entendeu? Então eu acho que seria talvez, acredito que vai acontecer mais para frente ainda, que eles lancem algum aplicativo, algum site onde a gente possa acompanhar nossas notas, acompanhar nosso andamento nas notas. Porque assim, a nota aparece lá porque o professor digita a nota, né, Sérgio? Eu não sei se tu tá fazendo assim ou não. As minhas notas, é que eles estão acostumados comigo ali. Eu corrijo o trabalho e já coloco a nota lá pro aluno. Se eu faço o formulário, eu já estou usando aquele recurso de importar notas diretamente para lá. Acontece que a gente está tendo um pouco de problema de orientação na parte pedagógica. E tem professores que ainda não sabem se ainda se pode colocar nota ou não. E quanto à parte pedagógica, eu vou falar aqui, não tem problema nenhum quanto a falar isso, eu toda vez que eu peço qualquer retorno da SEDUC por parte da parte tecnológica, eu tive retorno, tanto que eu entrevistei os dois diretores da SEDUC da parte da CEGIM,
né, e do DETIC, que é a parte do departamento tecnológico. Agora, a parte de pedagógico eu não consegui acesso com ninguém ainda, né, para dar esses retornos. Há muitas dúvidas quanto a isso. E eu já convidei, o meu convite continua aberto aqui para participar ou das lives, ou fazer uma entrevista para o pessoal olhar depois, para responder esse tipo de coisa. E até pode me dizer assim, a gente está respondendo nas lives da Seduc lá, mas respondem, só que não tem esse feedback no chat, que nem a gente tem aqui, que a gente está conversando com o pessoal, e tu responde na hora, o cara pergunta e tu responde. Não sei se tu concorda comigo, Sérgio, mas assim, eu acho que está faltando um pouco disso. De ter esse contato com os professores e até alunos também, para tirar essas dúvidas, né? Tipo essa questão das notas. Por que não aparece a minha nota aí? Né? Porque o professor não está digitando. Por que o professor não está digitando? Porque ele, na verdade, ele está na dúvida ainda se é para colocar nota ou se não é para colocar. Isso não ficou claro. Né? Não sei se... O que eu posso te dizer é o seguinte, cara. Como... tem muito professor que não sabe nem mexer no mouse. Eu estou sendo sincero com isso. Tem professores que têm uma dificuldade tremenda em utilizar o computador. Agora, tu imagina se um supervisor não sabe, né, a pessoa que poderia te ajudar, ele também tem dificuldade. Todos dentro da escola estão com dificuldade. Nós somos um diferencial, porque a gente entende um pouco mais, porque lá desde o princípio, lá desde 2009, a gente já vem trabalhando com isso. Então, é complicado de exigir, né, da supervisão ou da parte pedagógica, né, as notas ali. De repente, eles não sabem nem aonde inserir. Não, Sérgio, mas assim, eu não sei se tu não entendeu. Eu tô falando não do dentro da escola, né? O pessoal de dentro da escola também não tá muito por dentro das informações. Eu tô falando mesmo de cima, né? Que eu acho que assim tem conflitos até pelo que eu tenho lido até lá nos grupos do magistério, tem conflitos até entre as creches. Né? Uns têm umas informações e outros têm outras. Então, assim, o que eu tenho pedido, né, é assim, que de repente alguém pudesse participar de um dos nossos programas aí e trazer essas informações. Não sei se já tem, né, mas esse tipo de coisa. É para dar nota ou não é para dar nota? É para fechar nota ou não é para fechar nota? Primeiro trimestre. Como é que ficou o primeiro trimestre? A gente não sabe ainda. Não sei se lá na tua escola sabe, mas a gente não sabe ainda. Eu sei a informação que nós recebemos é que era para deixar as atividades, e o Pietro até pode me confirmar, era para deixar as atividades com o aluno. Os alunos só iam entregar depois. Aí, de repente, todos teriam que enviar as atividades por e-mail. É ou não é, Pietro? E aí, a toque de caixa, a gente busca os elementos, tudo, as atividades, todos os alunos, para poder fazer uma planilha e enviar para a Seduc, para a coordenadoria. Sim. Então, é uma coisa meio complicada, assim. Então, tem várias informações. Eu acho que essa pandemia não ocasionou um problema só para nós, eu acho que para eles também, Sandro. Sim, sim, com certeza. Não tinha um norte para seguir, eles estavam em dúvida no que fazer, em que atitude tomar. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Né? E mas eu acho então, até... poderia dizer assim, então, nós não temos definido isso ainda, né? Temos dúvidas quanto a isso, né? E aí até para poder passar para os alunos, olha, o negócio é o seguinte, ó, vocês não têm nota ainda porque a gente não tem essa informação, nem a própria Seduc não sabe ainda como partir para esse lado, né? Tem umas pessoas comentando sobre isso. Primeiro a Cristina Irber, que é a nossa entrevistada do sábado. Tudo bom, Cristina? Ela está falando aqui de sala de aula invertida, né? Eu acho que foi em relação ao que a gente comentou antes, né? É o termo da moda agora, né? Sala de aula invertida. O que o João falou ali, e o Gustavo, é algo parecido com o que tem no Moodle, né, o Sérgio? Não sei se tu conhece o Moodle. O Moodle, o aluno consegue entrar e acompanhar tipo um boletim dele do lado ali, com as notas, né? Só que eu repito, né? Se o professor não digitar as notas lá, não adianta ter isso. Não vai aparecer nada lá para ele, né? Não é essa questão. O próprio Classroom tem uma parte lá onde tu olha as notas gerais lá. Mas se o professor não digitar a nota lá, ela não aparece.
É verdade. Sobre alguns alunos não estarem entregando as atividades, pelo que eu acompanho no grupo da nossa turma, ainda tem alunos que têm muita dificuldade em utilizar mesmo o próprio aplicativo. E tem outros alunos que ainda têm problema de conexão, de conseguir acessar, ou tem dados apenas para o WhatsApp, não para navegar na web, olhar vídeos, essas coisas, sabe? Então, assim, eu não vejo qual é o problema de tu colocar a nota agora, né? Eu sei que é uma instrução, né? Mas eu não vejo o porquê que não poder. Até porque, que nem a tua colega falou ali, é uma boa oportunidade do professor ir treinando isso, né? Treinando como colocar a nota, sabendo como o aluno vai receber e como vai dar o feedback para o aluno. Nessa mesma vibe aí, eu queria perguntar tanto pro Pietro quanto pro Gabriel. Pro Gustavo. Gustavo, né? Como é que vocês fazem para enviar as atividades ali no Classroom? Os professores estão pedindo só documentos em PDF, ou em doc, ou fotos? Como é que está sendo feita essa entrega de atividades por parte de vocês? Ou eles dão uma liberdade de vocês escolherem a forma como vocês querem? Ontem houve uma discussão grande aqui numa reunião sobre como entregar as atividades. Tem professores que gostam que seja escrito, até para movimentar, né, a mão e utilizar a grafia ali. Tira uma foto, coloca no doc e aí sim pode colocar como imagem ou como documento ali. Não sei. Essa é a minha pergunta. Como é que está sendo feita essa iniciativa de vocês? A gente está variando, né? Os professores estão variando as formas de entregar as atividades e de fazer as atividades. Recentemente, até a professora Tati, de Biologia, ela estava testando, os professores estão testando as maneiras de como podem ser enviadas as atividades, tanto escrevendo, editando no próprio documento, né, anexado para o envio dos trabalhos, como também o professor Magno, de Física ali da nossa escola, né, professor Serginho, ele fez ali pelo Google Forms, em forma de formulários também, para a gente ir respondendo e enviar a atividade, ou também tirando foto, enviando. Eles estão testando as várias formas, né, para facilitar para os alunos e para eles também. Na nossa escola, os professores estão variando também, tanto os alunos enviando foto, quanto respondendo em anexo nos próprios documentos disponibilizados pelos professores. E agora, até esses dias, eu conversei com o professor de Educação Física, onde ele pediu para que a gente enviasse em documento em PDF, para facilitar a correção dele, que às vezes no envio da foto, por qualidade ou por algum outro motivo, não seja tão fácil do professor corrigir as atividades. Então, tem alguns professores preferindo que seja enviado em PDF mesmo, para facilitar a própria correção. Ô Sérgio, agora eu vou fazer uma pergunta para ti aí. Como é que tem acontecido contigo a questão do Meet aí? Quando tu marca uma aula no Google Meet, eles têm entrado, eles têm todos os alunos que a gente sabe que está entregando as atividades lá no Classroom, eles têm entrado no Meet para assistir essas aulas ou é muito pouco? Como é que está acontecendo isso lá na tua escola? Eu fiz todas os meetings, todas as webconferências que eu tenho pedido, né, que eu tenho colocado no calendário ali, sempre tem aluno, né, que está presente ali, né. Claro, eu não tenho ideia assim, se eu teria que fazer uma verificação agora, né, hoje inclusive tenho que ver isso. Eu tinha 30 alunos de 3 turmas, imagina, né, 30 alunos de 3 turmas de primeiro ano, então dá uma média de 10 alunos por turma, né. Tinha 30 presente na web. Na web, então eram 30 alunos de 3 Tá com um número bom ali, porque lá na escola, o Gustavo sabe, né? Eu tenho dado aula também com o Meet, e assim, tem entrado o quê, né? 13, né, Gustavo? 13, varia, 13, 15... E esse tempo um colega meu estava comentando que ele marcou a aula e não apareceu ninguém. Então, assim, e a gente sabe que eles recebem as notificações, porque eles entregam as atividades, tudo, só quando chega na hora de entrar na aula presencial, essa, né,
teoricamente presencial, né? No caso, ali pelo Meet, eles não estão entrando. E uma aluna relatou para mim que ela achava que ela tinha vergonha de entrar porque ela achava que ia aparecer. Se ela entrasse, ele já ia aparecer ela na tela, né? Então, uma coisa boa de esclarecer, porque eu acho que muitos não sabem, é que tu pode desligar a câmera e o áudio antes de entrar e fazer as perguntas pro professor no chat. Ou, né, abrir o áudio só quando tu quiser fazer a pergunta. Não é obrigatório aparecer, né? E eu acho que muitos não entram por esse medo, né? Eu me dei conta disso quando essa aluna me falou. Senhor, eu pensei que precisava aparecer e eu tenho vergonha. Quando inicia o Google Meet, a transmissão, normalmente aparecem várias mensagens no grupo falando sobre se precisa abrir a câmera ou não, né? Sim, sim. Realmente é um medo do pessoal, assim, talvez vergonha, né? Alguns professores pedem para que ligue a câmera ou que fique online, né? Porque senão o Gustavo e o Pedro podem me dizer até se não é verdade, tem alguns que deixam ligado e vão embora, pelo menos a presença eles têm. Não, ô Sérgio, esses dias eu vi uma muito boa. O cara colocou a foto, não vou dar ideia aí, né? Mas o cara colocou a foto na frente da câmera, assim, e aí eu não sei que ele bateu e a foto caiu, e ele tava lá atrás, deitado vendo televisão. Mas falando nisso que tu comentou agora, eu me lembro que semana passada eu fiz um meeting, né? Fiz uma webconferência e depois que terminou a webconferência, não vinha nunca a videoaula, né? Para mim editar, não vinha nunca. Aí eu fui lá, tinha um aluno que deixou ligado. Mas eu tava lendo esses dias que o Meet ele vai mudar, né? Daqui não sei quando que vai entrar essa alteração, mas ele vai ser assim, ó, só vai funcionar, só vai estar a aula ali quando o professor, que é o criador do link ali, estiver presente. A partir do momento que o professor sair, ele vai fechar. Né? Sandro, eu tenho uma ideia, Sandro. Agora é a vez das mulheres. A próxima live a gente podia convidar as alunas. Mas eu acho interessante, temos que ver se aparecem alunos aí também para fazer o relato, né? E professores também, né, o Sérgio? Outros professores, né? Nós estamos chamando lá para dos mosqueteiros, a gente já está chamando alguns professores para fazer relatos, né? E podemos trazer para nós aqui também, né? Então tá, queria agradecer a todos. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Até a próxima. Hasta o mestre dos magos. Tchau, pessoal.